Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2013, são exatamente 22 horas mais 11 minutos e o nosso programa ao vivo conta com a sua participação. 33427096, 33427096 é o telefone que você pode participar. Irmã Valéria está ao telefone para lhe atender, ok? Você ainda pode participar pelo nosso e-mail, que é contato@ministeriodareconciliação.net. Pode participar também ainda pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Ainda pelo Facebook, nossa página em nome de Luiz Carlos Aparício. Procure lá a chamada do programa, lá você pode curtir, compartilhar e comentar. Também você pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparício, ok? O programa de hoje vai falar sobre um dos temas que me parece muito adequado para os grandes debates que nós temos visto nos dias de hoje, envolvendo inclusive a mídia, envolvendo inclusive as possibilidades de manifestações, inclusive lá em Brasília. Nós queremos falar hoje sobre fanatismo. Fanatismo, doença ou devoção? É sobre esse tema que nós queremos pontuar hoje e, digamos assim, até estabelecer um certo padrão de equilíbrio para que nós não venhamos a cair, talvez até no sugestionamento do radicalismo sugerido por alguns grupos que pode a gente mal orientado até entrar numa certa guerra religiosa ou até de certos conceitos nos dias de hoje. Muito bem, vamos então ler o texto de Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3, onde nós vamos então sustentar o tema de hoje. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vamos então para algumas definições sobre fanatismo. Vamos à primeira dela. Fanatismo é a dedicação excessiva a alguém ou a alguma coisa. Ainda, fanatismo é a adesão cega a uma doutrina, crença ou sistema. Observem só, quando nós abordamos a questão do fanático ou do fanatismo, nós logo nos deparamos com algumas palavras que justificam ou que explicam este conceito do fanatismo. Uma delas é a cegueira. A Bíblia nos fala muito sobre cegueira. A outra é descontrole. Uma outra ideia que está associada diretamente e nos lembra fanatismo são extremos, são excessos e radicalismo. Todas essas evidências estão correlacionadas à ideia do fanatismo. O caso mais extremados, os casos mais extremados do fanatismo têm provocado inúmeros conflitos armados.
muito sangue tem sido derramado em nome de zelo e de defesa de causas políticas e religiosas. Como exemplo mais recente, nós podemos destacar os conflitos e os constantes conflitos entre palestinos e israelenses, que, movido por um amor cego e um zelo excessivo, tem levado os seus ideais às últimas consequências. Embora exista fanatismo no meio literário, no meio artístico, no meio esportivo, no meio político, o que mais se sobressai, sem dúvida, é o fanatismo religioso, a qual o termo está intrinsecamente relacionado. Fanatismo, doença, ou uma devoção. Esse é o tema do programa de hoje, que eu repito, tem a intenção de trazer a população cristã a encontrar um eixo de equilíbrio, encontrar um ponto de equilíbrio em todos os debates, em todas as discussões, em todas as manifestações que nós temos visto nos dias atuais, envolvendo temas como relação homoafetiva, como envolvendo questões de casamento gay, como envolvendo questões de aborto, temas que ao longo da história nos pareceu sempre muito polêmicos, eles voltam à tônica nesse tempo, e o nosso receio é que nós, cristãos, não saiamos da nossa posição de controle, da nossa posição de equilíbrio, e acabamos por aceitar um convite implícito de grupos radicais que querem levar a coisa aos extremos, às últimas consequências, e querer valer as suas posições, talvez até pelo uso da força, pelo uso do ódio ou coisa semelhante. Mais do que isso, também temos que ter convicção de nós não sairmos do nosso ponto de defesa da fé, porque alguém também pode nos chamar de fanáticos, porque estamos defendendo princípios bíblicos. Como encontrar um equilíbrio da devoção no meio de tudo isso é o tema do programa de hoje. Quero que você ligue para alguém, incentive ele a ligar aqui na TV e participar do programa de hoje, que certamente é uma voz mais ponderada no meio de tantos debates e tantas discussões que temos visto nos últimos dias. Vamos ao nosso apoio cultural, voltamos já já. O Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos, buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas.
organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação nesta quinta-feira. São exatamente 22 horas mais 21 minutos. Nosso programa é ao vivo. Você pode ligar no 3342-7096 e interagir conosco, mandando sua pergunta bíblica, fazendo seu pedido de oração, ou ainda sugerindo um tema, ou mais, mandando apenas um alô para nós, tá bom? 3342-7096. O programa de hoje é imperdível. Estamos falando sobre fanatismo, doença ou devoção. Você, então, ligue para alguém, junte o povo e vamos juntos participar da ministração de hoje. Vamos adorar a Deus e voltamos em seguida. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga pra ele: tudo que eu quero está em ti. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor.
conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida. Senhor, diga pra ele, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Te conhecer, é o que eu quero, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Fanatismo, doença ou devoção? Este é o tema do nosso programa de hoje. Estamos sustentando ele no texto de Romanos, capítulo 10, versículos 1 até o 3. O testemunho de Paulo revela que a sua fúria contra os cristãos era resultado de uma paixão cega, destituída de qualquer entendimento. Descrevendo a situação religiosa dos judeus, Paulo afirma que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Este zelo sem entendimento leva ao fanatismo. Eu repito, zelo sem entendimento leva ao fanatismo. Logo, nós podemos sim exercitar uma fé fanática quando nós não buscamos entender, não buscamos informação, não buscamos formação bíblica. Digo, no caso, nós cristãos. A conversão de Saulo fez com que ele fosse curado dessa cegueira do entendimento, ou da falta de. A cegueira do entendimento leva os fanáticos a pensarem, a julgarem, a agirem de acordo com suas paixões, desprezando a razão e o bom senso. Observem, amados, o desprezo da razão e do bom senso leva então as pessoas a esta prática ou esta cegueira de entendimento prático, que é acompanhada de posições, de pensamentos, julgamentos e ações que são motivados pelas suas próprias paixões, ou seja, pelos seus desejos exagerados. O episódio que envolveu Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo revela que estes últimos estavam cegos, sem qualquer entendimento verdadeiro, e a Bíblia diz que eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Vejam o que o fanatismo faz. Nós não temos dúvida que tecnicamente, que biblicamente, que em termos de conceito, os profetas de Baal, eles realmente, lá no Monte Carmelo, junto com Elias, ao mostrarem sua cegueira espiritual total, a sua falta de entendimento a respeito das coisas de Deus, e abraçando a prática do paganismo, da idolatria, do politeísmo, eles acabam agindo
com violência contra a sua própria vida, exercitando ao extremo uma prática espiritual que os leva a perderem até o bom senso a respeito da proteção de si mesmo. Observem só, o fanático, neste caso, não produz apenas prejuízo a outrem, ele produz prejuízo a si mesmo. Segundo, a perseguição e ódio de Paulo aos cristãos eram atitudes reprováveis e abomináveis. Quase sempre atitudes violentas estão presentes na vida daqueles que se tornam fanáticos. Paulo acusava, perseguia, encarcerava, matava, autorizava apedrejamentos antes de estar em Cristo. Jesus enfrentou o fanatismo dos fariseus. Estes sempre procuravam uma oportunidade para apanhá-lo em alguma falta. Certa vez, atribuíram até um milagre de Jesus, que Jesus havia realizado, ao diabo. Olha só, você pode conferir em Mateus 12, 22, 32, o fanatismo dos fariseus. Eles chegaram ao extremo de, quando o argumento deles não foi suficiente, e pela mensagem de Jesus realmente incomodar muito eles acabaram num extremo totalmente fora de conceitos até judaicos, se referindo que Jesus havia praticado certo milagre através do príncipe dos demônios, através do próprio diabo. Então observem, outra prática que nós vemos como fanatismo e que nós devemos ver no meio da religião, inclusive, de nós transformarmos pessoas em diabos, em demônios, porque eles simplesmente não concordam com os nossos posicionamentos. É bom nós pontuarmos bem essas coisas, porque existe aí uma teologia da diabolização, que tudo que não é de Deus é diabo, e que por vezes só faltam pegar as pessoas e levarem à fogueira, como foi no tempo da Inquisição. Mais do que isso, Jesus condenou também seus discípulos quando eles se mostraram intolerantes com aquele que expulsava demônio em nome de Jesus. Mas não os seguia juntamente com os discípulos. Olha o fanatismo dos discípulos. Em Lucas 9,50, você vê Jesus chamando, de certa forma, a atenção dos seus próprios discípulos. Por quê? Os seus discípulos estavam incomodados porque havia um outro grupo que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E eles disseram, como que podem estar usando o teu nome, mestre, e não estarem aqui com a gente? Observem o fanatismo criado pela ideia do partidarismo. Se não estiver no nosso grupo, não pode falar em nome de Deus. Se não estão com a gente, não são de Deus. E Jesus os condenou e disse, olha, quem não é contra nós é a nosso favor. E Jesus, então, chama-os atenção. Observe que o fanático, por vezes, ele assume posição de que só o seu grupo está correto, que só ele que está correto, e que outros não podem estar corretos se não estiverem com ele. Mais do que isso, Tiago e João queriam pedir fogo do céu para destruir uma aldeia de samaritanos. Jesus os repreendeu severamente. Lucas 9, 51, 56. Observem aí, Tiago e João, se referindo a um texto do Antigo Testamento, sugeriram que Jesus autorizasse que viesse poder do céu e destruísse aquelas pessoas que moravam numa aldeia de samaritanos, porque estavam resistindo que Jesus passasse por Samaria, que Jesus viesse até a dormir, a pousar em Samaria, e como os samaritanos tinham uns problemas sérios com os judeus,
Então, diante da resistência dos samaritanos, de não aceitar bem o mestre, eles queriam então mandar que viesse fogo do céu para destruí-los. Observem, marca registrada de fanatismo. É querer você pegar a força, querer produzir violência, querer matar, querer destruir. E por vezes, nós vemos práticas religiosas chegando a esse tipo de extremo. Cuidado com a insensatez, com os desejos de vingança em nome da religião. A conversão de Paulo fez com que ele, Paulo, abandonasse o fanatismo no qual estava vivendo, para passar então uma vida consagrada e de compromisso com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos, nessa voz de razão, porque eu tenho me assustado com a eloquência, com a persuasão, com as alterações de algumas pessoas, nesses debates que temos visto, repito, sobre relação homoafetiva, sobre projetos de leis para mudar o padrão de família tradicional, as questões também de aborto, as questões de casamento gay. Uma palavra é fé equilibrada. Deve vir à nossa mente comportamento então marcado pelo amor e pela coerência com as Escrituras Sagradas. É isso que temos que viver. Muitos têm me perguntado, pastor, o senhor tem se calado muito no assunto. Sabe por quê? Porque eu penso que evangelho e pecado classificado na Bíblia vai muito além de homossexualismo. Nós, teólogos, fomos orientados a falar sobre o pecado. Mas, infelizmente, as tendências denominacionais e de religião querem pontuar e classificar pecados de acordo com o seu tempo, de acordo com o contexto do secularismo. Eu já falei e repito, eu vim de uma igreja que, por época, todo pecado se resumia a adultério, enquanto existia outros muito sérios dentro da nossa própria comunidade. Mas pastores só falavam de adultério. E nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos indo no mesmo caminho. E nós estamos simplesmente se debruçando num só, indo ao extremo, para nos defender, porque temos um grupo radical do outro lado, os movimentos radicais, que não representam a maioria dos homossexuais, mas grupos radicais que de alguma forma estão convidando a gente para ir para o embate radical, para ir para o radicalismo. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender que nós temos que ter uma fé equilibrada. E a nossa fé equilibrada é simples, biblicamente falando. É amar o homossexual como Jesus ama os pecadores. E não aceitar e reprovar as práticas deles, porque Jesus, apesar de amar todos os pecadores, abomina o pecado. Entre amar uma pessoa e reprovar o que ela faz, está aí o equilíbrio que nós temos que encontrar. Eu repito, entre amar uma pessoa e reprovar as práticas erradas delas, está aí o nosso grande desafio como Igreja do Senhor. E nós precisamos fazer isso com o exercício, primeiro, de amor e de disciplina. Amor e disciplina, como um pai que ama seu filho, mas que o disciplina, que o orienta, que reprova as suas atitudes erradas. Tenho visto pais ameaçando filhos de morte. Tenho visto pais, muitas das vezes, colocando filhos para fora de casa. Então, nós precisamos entender e compreender.
e buscar graça de Deus para que o nosso procedimento equilibrado, repito, destaque o amor pelos pecadores e a nossa reprovação pelo pecado. Vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, é ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão assim objeto de mistura. Então quero convidar você pode estar aqui conosco ou na segunda-feira ou na sexta, assistir uma aula gratuita e poder então participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida, eu espero a tua visita. Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790. Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação na apresentação do pastor Luiz. São exatamente 22 horas mais 43 minutos. Você pode ligar para nós no 3342-7096. O nosso programa é interativo. Mande seu alô para nós, faça sua pergunta bíblica, encaminhe também o seu pedido de oração. 3342-7096. Vamos adorar a Deus, voltamos já já. Derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Diante de ti, abro meu coração, meu amor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque por tua bondade. Se Deus no calor deste lugar
Dizer que estou grato, me derramar. Dizer que és bondoso. Só voz agora. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação e o tema do nosso programa de hoje é fanatismo, doença ou devoção. O fanatismo escraviza, sufoca e exclui o uso da razão. A fé em Cristo, diferente do fanatismo, liberta, conscientiza e faz com que nossas ações sejam marcadas pelo amor e não por paixões desenfreadas e inconsequentes. Observem, isto é fundamental para o entendimento do cristão. Nós precisamos, com bastante convicção, entendermos uma coisa e outra coisa. Dedicar-se à oração, ao estudo da Bíblia, à frequência às reuniões, à prática das boas obras, ao zelo evangelístico, nunca foram e nunca serão evidências de fanatismo. Porque isso, na verdade, é um sinal de uma pessoa que leva seu compromisso com Deus a sério. Apenas isso. Não confundamos a doença do fanatismo, que é o apego excessivo a uma ideia ou causa, com a devoção como prática de uma fé sadia à pessoa de Cristo. Estamos presenciando o confronto, ao meu ver, próximo ao fanatismo de certos líderes evangélicos com grupos radicais de movimentos fanáticos por conquista de direitos. O fanatismo é assim, leva eles ao radicalismo de buscar os seus direitos em prejuízo ao dos outros. E é isso que temos visto. Vozes do radicalismo de um lado, e todas as vezes em que a voz de um radicalismo de um lado soa, parece-me que ela está dizendo assim, sabe? Te convidando assim, para você vir para o seu extremo, degladiar neste campo perigoso do excesso, que é marcado pelo descontrole emocional, pelo descontrole físico, e pode, muitas das vezes, produzir, como temos visto lá no Oriente, guerras sangrentas e até morte. A minha palavra de hoje não é que eu apoio um em prejuízo do outro, não. A nossa palavra aqui é apenas de chamar a atenção dos cristãos, para que você não seja envolvido num movimento de fanatismo, porque você acha que fanatismo é apenas isso que eu acabei de citar, que não é. Uma pessoa que está orando muito, uma pessoa que está lendo muito a Bíblia, todo excesso é perigoso. Porém, o que nós temos visto ao longo de nossa história é que o apego e a busca e a luta pelos extremos de ideias, de conceitos e direitos é que tem marcado a história da humanidade muito mais pela ideia do fanatismo.
tomemos cuidado então para não embarcar nesse tom de fanatismo, onde, primeiro, o ódio é uma marca registrada e que não combina com o povo de Deus, com o povo cristão. Segundo, a incitação à violência, que também não pode fazer parte das práticas do nosso povo. Precisamos, de verdade, pedir a Deus que nos dê discernimento para que, deixando claro os nossos posicionamentos bíblicos, possamos, usando o mesmo posicionamento bíblico, amar os pecadores e condenar a prática do pecado. Amar todas as pessoas e reprovar as práticas quando elas estão estão em desacordo com a palavra de Deus. Eu repito a mesma palavra que disse anteriormente. Como pai, não posso ser fanático na educação dos meus filhos. E preciso entender e aprender que até na educação dos filhos em casa, nós precisamos amar os filhos e então, por amor, estabelecer limites quando eles estão indo pelos caminhos errados. Chamar atenção e reprovar suas atitudes incoerentes com a palavra de Deus ou com os padrões sociais que julgamos que ainda estão de acordo com as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Eu pontuo aqui uma posição do pastor da Igreja da Reconciliação e do próprio programa Hora da Reconciliação, atendendo até a muitos que têm nos reivindicado colocações e posicionamento a respeito desse tema. E eu repito que evangelho não pode se reduzir a uma prática de falar contra o pecado do homossexualismo. Não podemos reduzir e usarmos mídia, programas de TV, igreja, e reduzir evangelho a isso, que nós vamos embarcar na pobreza que certamente teológica, que atende com certeza os desejos do nosso inimigo, que é o diabo. Que Deus nos abençoe. Sigamos amando pecadores e pregando contra o pecado. Esta é a posição de uma igreja de verdade, que deve ser luz e que deve ser sal. Amém, queridos? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos então aqui às participações do programa de hoje, que são muitas. Quero agradecer a todos que estão participando do nosso programa. Eu quero, antes disso, lembrar que domingo, 18 horas, temos escola bíblica dominical na nossa igreja. Estamos falando sobre família, tá bom? Essa lição nova, tá bom? Que está aí na sua tela, a família cristã no século 21, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Depois, 19h30, nós temos culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos oração, harpa cristã e uma meditação reflexiva, tá bom? Você está convidado a vir nos fazer uma visita, aprender um pouco mais da palavra de Deus, celebrarmos a Ele e juntos orarmos, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós, tá bom? Vamos então às participações. Tem mais participação chegando aqui. Obrigado, querida. Muito bem. Pelo telefone, irmão Tavares comenta que o assunto do programa está muito bom, prendendo a atenção. Que bom, querido. Deus te abençoe. Irmão Amauri pede oração pela família, deseja a paz do Senhor para os irmãos. A irmã Maria de Lourdes deseja a paz do Senhor a todos. O filho agradece ao pastor pela atenção, pela oração, também pela família. Pede oração pela família. Amém. Foi uma alegria receber seu filhote lá, também a namorada dele. Deus abençoe vocês. Espero que vocês voltem à igreja e mais do que isso, que permaneçam lá, né?
O irmão José do Carmo manda um abraço para os irmãos e para o pastor, está gostando muito do programa, pede oração por sua família. Amado, Deus te abençoe, estaremos orando. A irmã Terezinha está ligada no programa e deseja a paz do Senhor. Obrigado, querida. Deus lhe abençoe. Manda um abraço aí para o reverendo Labareda. Aí. O irmão Flávio faz uma pergunta. Pastor, qual a diferença entre fanatismo e fundamentalismo? Podemos fazer um programa específico sobre fundamentalismo, mas na verdade os dois ir para o extremo, tá? Os dois são extremos, mas o fundamentalismo é muito mais esse tema de hoje que nós falamos, que tem a ver mais com conceitos, com práticas, com ideias de religião. A irmã Valéria pede oração pela saúde do irmão Flávio. O irmão Tavares manda um abraço para o pastor, está gostando do tema do programa e pede oração por sua saúde. Estaremos orando, querido. A irmã Maria pede oração por sua saúde e da filha Adriana pela família. Diz que o programa está muito bom, da comunidade Portas Abertas. Muito bem. Ainda aqui pelo Twitter, pelo Facebook, irmão Reginaldo Alexandre, irmã Luciana Almeida, irmã Marialva Mariana, irmã Danúbia Rodrigues, irmão Marcelo Chagas, irmã Valéria, irmão Edivaldo Ferreira, irmã Débora Carvalho, irmã Edilma Santos, irmão Marco Adriana, irmã Iriana. Muito bem. Quero agradecer também a presença da irmã Eliane, que esteve aqui também nos ajudando na secretaria. Que Deus te abençoe, querida. É sempre uma alegria vê-la. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a sua bênção sobre nós. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Te adoro porque vejo que a tua mão, que a tua graça, que a tua orientação tem nos trazido, Senhor, posicionamentos que levam paz, que levam reflexão, que levam-nos a um despertamento para vivermos a verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que, reconhecendo isso, sempre buscam o nosso posicionamento bíblico, Senhor. Pai amado, peço a tua bênção sobre todos os teus servos, sobre todos os nossos telespectadores, sobre toda a tua igreja. Peço a tua bênção nesta hora por essa emissora, pelos que aqui presidem, pelos que aqui trabalham, pelos que aqui, Senhor, anunciam. Ó Deus, pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos os teus servos. Te agradecemos, Senhor, pelo novo espaço que temos aqui nessa casa, de trazermos mensagens objetivas, ó Deus, ao longo da programação, abençoando vidas, abençoando este lugar, abençoando também os profissionais que aqui trabalham, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela nossa equipe de trabalho aqui, o irmão Kleber, a irmã Eliane, a irmã Valéria, ó Senhor, pelo irmão Fernando, Senhor. Ó Deus, oramos pela vida de todos os teus servos. Muito obrigado, Senhor. Eu oro esta hora pela nossa terra. Eu oro por Vicente Carvalho, oro pelo Guarujá, oro pela Baixada Santista, oro pelo nosso direito de ir e vir, oro pedindo que a tua bênção, que a tua paz, Senhor, esteja sobre esta cidade, Senhor, e sobre todos aqueles, Senhor, que aqui estão te adorando, te servindo, trabalhando, ganhando o seu pão, Senhor. Eu oro, Senhor, pela proteção nas escolas, eu oro, Senhor, pelas lideranças da nossa cidade, pedindo que tu dê, Senhor, bom senso, capacidade, Senhor, e acima de tudo, Senhor, ó Deus, justiça para todo o nosso povo. Ó Deus querido, Deus amado, eu oro por todos os pedidos de oração, oro pelos meus irmãos que estão enfermos, pedindo para que tu leves, Senhor, conforto, que tu leves, Senhor, saúde para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu oro por aqueles que estão em eminência no Evangelho, por aqueles, Senhor, que têm debatido, às vezes até com tendências radicais, esse tema que trouxemos hoje. Pedimos que tu proteja a família brasileira, que tu proteja os nossos líderes, Senhor, evangélicos, e que eles possam realmente defender a causa do Evangelho, não pensando em si, não pensando nas denominações, mas pensando, acima de tudo, ó Senhor, na tua palavra, na tua igreja, e levar a tua vontade, Senhor, ao conhecimento de toda a nossa nação. Que a tua bênção esteja sobre nós, Senhor. É a nossa oração, é o nosso agradecimento.
Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.